Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. Zalo Lima, parceria História em Casa, História é Vida, para a gente poder então falar e continuar a nossa série Tudo é História. Nesse vídeo aula de hoje, nós vamos falar sobre as correntes historiográficas. Bom, meus queridos, você conhece aí, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube, tem a História em Casa e História é Vida, nas nossas séries relacionadas aí às discussões históricas. No capítulo passado de Tudo é História, nós falamos sobre o olhar historiográfico. Hoje, especificamente, vamos falar então sobre a ideia das correntes historiográficas. Bom, pessoal, a gente sabe que a gente está entrando num meandro um pouco mais científico, ou a ideia de que, se você quiser se aprofundar no assunto, obviamente que existe uma imensa bibliografia para falar sobre a teoria da história. E nesse ponto as correntes historiográficas se encaixam. Mas, num linguajar para mais aberto, para todos, de uma maneira geral, nós conseguimos pensar a teoria da história dentro de uma lógica mais tranquila. Vamos pensar então as principais correntes historiográficas, aquilo que embasou ao longo da lógica da cientificidade da história, a ideia de como que a história é pensada a partir do pensamento do historiador, a partir então das pessoas que produzem a história. Bom, pessoal, como toda história, nós sabemos que os homens sempre investigaram a história, sempre voltaram para o passado, sempre olharam então a ideia dos acontecimentos como um caso importante. Na antiguidade, lá quando a gente fala sobre a antiguidade grega, a antiguidade romana, já havia historiadores que documentavam a história. Inicialmente havia uma confusão entre a ideia do que seria realmente fatos, lendas, história e mitologias, ou seja, a ideia de que ainda o pensamento religioso era muito imbricado com a ideia do que estava então sendo produzido, acontecido. Sabemos, obviamente, que existe o nome de um grego muito conhecido, que é visto como a ideia do pai e fundador do pensamento historiográfico. Esse cara é Heródoto, onde a gente fala que ele é o pai da história, onde ele começa a conceber a ideia de história através de pesquisa, através da ideia de que precisa então se fazer uma investigação. Heródoto então, pessoal, começa a pensar a história através dos fatos acontecidos, e esses fatos acontecidos serem vistos como pontos a serem estudados dentro da história. Na Idade Média, a gente sabe que, obviamente, que a produção de conhecimento estava nas mãos da igreja, estava nas mãos dos reis, e obviamente esses caras querem documentar a sua história e querem trazer isso para o presente. Obviamente que você vai ver então na Idade Média o pensamento voltado para a vida dos santos, a vida dos reis. Obviamente que então, pessoal, outras pessoas ficaram relegadas nesse ponto historiográfico. E isso é o que vai começar a acontecer em outras correntes historiográficas. Com certeza, pessoal, o século XIX é o século, então, da cientificação. A ideia de que tudo vai ser visto com um olhar científico. Inicialmente, a Revolução Industrial, na sua segunda vertente, vai utilizar, então, os saberes das ciências naturais para subverter a natureza. E, obviamente, também que o século XIX é muito visto como um século de grandes tensões sociais, um século de conflitos. Aliás, como a gente estuda, é chamado século XIX como o século das revoluções, as grandes mudanças, a busca então dos direitos dos trabalhadores, a ideia então de que a burguesia agora fixada no poder começa a ditar as regras e começa então a permitir, através do seu pensamento liberal, que todos podem então pleitear espaço. E aí então começa as grandes tensões da história. É assim no século XIX então que nós vimos a ideia de que um dos principais pontos a serem pensado, a história então é uma análise, e esse controle social vai ser visto então como a ideia dos grandes poderes. O Estado passa então a fixar a história. No século XIX também, pessoal, temos o surgimento da sociologia, exatamente, os grandes pensadores começam a ver então e analisar a sociedade, e as coisas passam a ser documentadas na sua determinada ciência. Isto é sociologia, isto é história, isto é geografia, é o nascimento das disciplinas. E obviamente que todo mundo já estudou lá no ensino médio do século XIX e lembra do imperialismo, o neocolonialismo, a dominação do outro. Você precisa ter o saber geográfico, você precisa ter o saber social, o saber econômico. E é assim que todo mundo, de uma maneira geral, que conhece um pouquinho sobre o que é correntes historiográficas, ouvem falar então do
positivismo. Grava aí. O positivismo surgiu no século XIX com uma lógica de pensar a história. Assim, então, pessoal, a ideia de narrar, assim, a ideia de que você precisa de fontes. E essas fontes, então, têm que ser essencialmente o documento escrito. O documento escrito passa a ser o documento essencial aos positivistas. E aí, então, o estadismo, a construção de uma nação, a determinação de grandes personagens, uma história nacional, o Estado Nacional, a ideia do progresso, a ideia de olhar a história sempre para frente. Ou seja, você está falando do passado, mas você quer então, né, criar uma ideia de uma mitificação, mas não do ponto de vista religioso, do ponto de vista laico, do ponto de vista então de um Estado que constrói um mito, mas para exaltar então as grandes personalidades. Esse é então o pensamento do século XIX. É a historiografia que baseava então através de escritos, e isso era a marca do século XIX. Assim, pessoal, a gente começa a pensar que do final do século XIX, mas ainda um pouquinho antes do positivismo, tá? A gente pensa que antes do positivismo, mas concomitante a esse processo do século XIX, você sabe que o positivismo então vai ser, né, a grande linha historiográfica do Estado. Mas já havia ali um grande pensador que todo mundo já ouviu falar, que é então o Karl Marx. Karl Marx, alemão, né, historiador, filósofo, economista, ele pensou uma série de questões e obviamente que as suas teorias vêm para nós, historiadores, como uma base. E aí a gente começa a falar sobre o marxismo, olhar a história a partir do marxismo. O marxismo está um pouquinho antes do positivismo, mas obviamente que o positivismo se tornou mais influente por ser muito colocado a partir da quem estava no poder, que seria então o Estado. O marxismo então, pessoal, é extremamente importante, ele está junto com o pensamento positivista e ele então traz uma nova ideia de como se pensar a história, naquele momento ali do século XIX. Pensar as relações sociais, pensar que as condições materiais determinam a forma como que se pensa esta, entre aspas, evolução da história, que os positivistas tanto declamavam. Ou seja, para o marxismo, pessoal, olhar as pessoas, os trabalhadores, olhar a história invertida, olhar a história, então, da luta de classes. Assim, Marx via que havia, obviamente, uma disputa entre plebeus e patrícios na Roma Antiga, entre os senhores de feudo e os servos na Idade Média, e, obviamente, entre os burgueses e os proletariados na Idade, né, moderna para contemporânea. Assim sendo, pessoal, obviamente que, né, o marxismo é sim uma corrente historiográfica muito importante, que influencia muito ainda hoje, mas que nasceu no seu tempo. A corrente historiográfica marxista nasceu ali no século XIX. Então a gente vê que durante o contexto das revoluções do século XIX, 1848, né, Marx e o seu parceiro Engels lançaram o Manifesto do Partido Comunista, onde influencia todo o século XIX e também o início do século XX. Tá? Positivismo e marxismo, correntes que nasceram no século XIX. O positivismo, então, pessoal, passa a ser, então, reconfigurado como uma linha de que é somente um viés, o viés estadista e o viés que vem, então, a partir do Estado e a história das grandes personalidades. Já o marxismo quer olhar uma crítica da história a partir, então, de uma teoria, que seria, então, a ideia do materialismo histórico e a partir, então, da luta de classes. Quando a gente começa a falar do final do XIX e o início do XX, aí sim nós vamos ter, então, uma das mais alargadas linhas de pensamento. Todo mundo sabe que a leitura do passado para o presente é uma lógica muito clara, porque o historiador está no presente e olha o passado. Quem gosta, então, de colocar tudo isso como tudo pode ser história. Não nessa série, tudo é história. Então, obviamente, que esse professor aqui bebe nessa escola francesa chamada de Escola dos Análises. A Escola dos Análises surgiu, então, no comecinho do século XX, já no século XIX, finalzinho do XIX já está um pensamento formado, mas no século XX, na França, surge uma linha historiográfica onde coloca a ideia de que há uma história total. A gente pode olhar então com novas fontes, não necessariamente somente o documento escrito. Uma dança pode ser uma fonte, uma música pode ser uma fonte, uma arquitetura pode ser uma fonte. E aí, obviamente, pessoal, que uma das principais questões dos análises é a ideia de que a história ela é uma interpretação. A partir do presente, olhamos o passado e interpretamos o passado. E aí novas lógicas podem aparecer. Pode aparecer história de novos personagens, não só os
os grandes personagens, mas, por exemplo, pessoas que poderiam ser invisíveis para a história. Olha só um exemplo. Nos anos 60, 70, a gente tem aí o processo de emancipação feminina. E começa a surgir não só historiadoras femininas, mas pessoas que querem também entender a história das mulheres ao longo do tempo. Então você não via abertamente ali no sistema positivista a estudo das mulheres na Idade Média. Com essa abertura que os análises dão, podemos então pegar vestígios de que há história das mulheres na Idade Média, mas não havia interesse de estudar a história das mulheres. Os análises então através do presente, ou seja, um movimento feminista, um movimento de que as mulheres querem então buscar a sua história, então a partir do presente você começa a buscar a história das mulheres no passado, que existe, obviamente, as mulheres sempre existiram, mas não estavam como personagens da história. Assim como também a história dos indígenas, a história dos africanos, a história então dos povos que foram dominados. Então lá no século XIX o positivismo exaltava a ideia da dominação como um progresso da Europa. E os análises começam a mostrar que esta forma de dominação pode causar severos problemas para os dominados. Os análises então começam a olhar então que existem outras fontes, como a fonte oral. Tem povos que não têm escrita, então por isso eles não têm história? É algo a se pensar. Claro que não, eles têm história, mas devem ser investigada. Pessoal, a gente sabe então que há então as grandes transformações da história, a história vai se fazendo como fontes historiográficas, novas fontes, novas ideias. O historiador é um ser do presente, mas olha o passado para poder pensar essa sua existência, tá? Positivismo, marxismo, história dos análises, as principais linhas historiográficas aí, trouxemos nessa aula as correntes historiográficas. Clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Zago Lima, História em Casa, História Vida. Nossa série Tudo é História, Correntes Historiográficas. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.